Então, começando a aula, nós vamos iniciar pelo assunto do tripé do empreendedor. O que seja isso? É aquilo que vai dar sustentação, dar a base para que o empreendedor ele possa desenvolver aí um negócio no mercado. Vamos ver então quais são os elementos, os fatores que compreendem esse tripé. Nós temos aqui a inovação, a criatividade e a flexibilidade. Esses três fatores, eles auxiliam o empreendedor que ele possa desenvolver o seu negócio, certo? Então nós consideramos esse o tripé da sustentabilidade, porque é necessário que você consiga inovar, desenvolver algo novo, né? Podendo ser um produto ou um serviço, logo veremos o conceito de inovação, ser flexível para negociar, né, conseguir desenvolver uma flexibilidade aí que atenda e satisfaça não só os clientes como fornecedores e possa desenvolver o negócio, enfim, tá? Então agora vamos ver um conceito. O que é inovar? Nós trouxemos um conceito de Drucker. Ele diz que inovar é aproveitar oportunidades para atender às necessidades das pessoas, o que pode ser feito transformando algo que já exista ou criando algo novo. Bom, Drucker ele desenvolve esse conceito do que é inovar e ele foca muito nessa questão da transformação, porque a gente vê que inovar não é somente ou até mesmo criar algo novo, mas sim fazer uma adaptação. E não é somente um produto ou serviço. Então veremos agora um conceito de inovação. O que vem a ser a inovação? Aqui nós trabalhamos com o conceito de Schumpeter. Já falamos de Schumpeter antes, né, nas primeiras aulas. Então ele diz que inovação corresponde à colocação no mercado de um processo, produto ou ideia, recentemente inventado com o propósito da exploração comercial. Bom, Schumpeter então aqui, ele diz que você pode inovar em um processo, né, pode ser uma ideia. Então nós vimos no conceito que ele não traz a inovação somente em um aspecto, mas ele traz em vários aspectos que podem ser a inovação. E ele descreve também que isso é importante quando você faz essa adaptação da inovação no empreendimento. Certo? Então é levar o processo de inovação em produto, em uma ideia, em um processo, em uma metodologia diferente, nova e adaptar isso ao seu negócio, ok? Então, vamos ver então qual é a relação que existe entre a invenção e a inovação. Porque a gente pode inventar algo novo, né? Pode ser desenvolvido, mas não necessariamente isso será uma inovação. Então o invento, ela é a criação de um novo produto. Já a inovação é a inserção deste produto no mercado. Esse conceito é de Charamusa e Brunetta e ele diz então, ele traz aí a diferença entre invenção e inovação. Porque a gente está sempre inventando algo, né? Então no dia a dia a gente acaba inventando algo que é prático, que acaba sendo prático para a gente no dia a dia, nas tarefas diárias. E não necessariamente o que a gente inova, né, o que a gente inventa, de algo diferente, não necessariamente a gente vai colocar isso no mercado. Já a inovação, ela visa o mercado, ok? Então, continuando, nós vamos ver que existem vários tipos de inovação. Dentre os tipos, nós vamos começar falando da inovação de produto. O que viria a ser a inovação de produto? É a introdução no mercado de produtos ou serviços novos ou significativamente melhorados. Inclui alterações significativas nas suas especificações técnicas, componentes, materiais, rapidez e, no caso de serviços, seria a introdução de novos serviços. Então vejam novamente aqui que não é somente em um produto, ele vai incluir as questões técnicas do produto, os componentes. Muitas vezes eu posso oferecer o mesmo produto, no mercado, mas no entanto ele possui um componente que é diferente. Então eu inovei nesse sentido, certo? Então continuando, veremos a inovação
organizacional. Essa inovação, ela refere-se à implementação de novos métodos. Então, a organização, novos métodos organizacionais na prática do negócio, a organização do trabalho ou as relações externas. Bom, então aqui nas inovações organizacionais, eu posso mudar o método, por exemplo, o processo de fabricação, o desenvolvimento de algo, ou até mesmo as relações, a minha relação com os fornecedores, a relação da empresa, digamos, com os clientes. Então, ao mudar isso, automaticamente eu estou desenvolvendo uma inovação nos processos, ok? Desculpa, organizacional. É que ela é bem parecida, a gente vai ver agora a inovação de processos, ela é muito parecida com a de processo. Porque aqui, de processo, a gente vai estar relacionado, digamos, com o processo de fabricação, com a logística, a distribuição. Então, é a implementação de novos ou significativamente melhorados processos, certo? E aqui a gente diz dos métodos organizacionais. É a forma da estruturação da empresa. Então, processos, a gente acaba diferenciando aqui, destacando então os processos de produção ou a forma de distribuição. A logística, lembra que alguém na aula passada até ia desenvolver um negócio de logística. Então, se de repente ele atende uma determinada região, ele pode passar a atender a outra região ou vai apresentar algum diferencial nesse sentido. Então, se ele apresenta isso, se ele desenvolve isso, ele está inovando e ele está inovando no processo. Ok? O professor quer complementar alguma coisa? Alguém já participou conosco no chat? Não, ainda não, mas só reforçando essa questão da inovação de processo, me faz lembrar daquele filme de Charlie Chaplin, né, Tempos Modernos. A gente lembra que aquele todo processo manual e aquilo sofreu uma evolução. Hoje a gente vê que os processos não são mais igual àqueles, ou seja, houve uma evolução, houve uma inovação nos processos. E falando também da inovação de uma forma geral, eu lembro da época, que talvez muitos de vocês não lembrem disso, mas na minha época, quando jovem, quando estava iniciando a trabalhar, ingressando no trabalho, eu lembro que a gente usava agora me fugiu o nome. Antes do fax existia o... Caramba, antes do fax, professor? Olha, não era um equipamento, não é da sua época, tá vendo? É um equipamento que fazia a comunicação quase igual ao fax, o Telex. O Telex. Ah, o pessoal se comunicava, já ouvi falar disso, já. O pessoal se comunicava muito por Telex. E havia empresas que estavam tentando, melhorando o equipamento do Telex, quando os japoneses, se não me engano, da Panasonic, inventaram o tal do fax. Uma inovação inédita para aquela época. E quem estava trabalhando com Telex, as empresas que fabricavam equipamento, infelizmente acabaram quebrando. E a gente evoluindo um pouco mais, hoje o fax é muito utilizado? Praticamente não. Por quê? Porque foi substituído pelo computador. Pelo computador. Uma nova inovação através do e-mail, onde você anexa o arquivo e envia com muito maior facilidade. Então a gente vê que esse aspecto da inovação, ele é gradual. A sociedade vai evoluindo e vai inovando. E a empresa, ela acaba se destacando, aquela que consegue inovar, criar um produto novo, diferenciado e que atrai o consumidor. Esse é o diferencial que pode fazer a diferença, na verdade, entre o sucesso e o fracasso. Inovar de uma forma... Isso mesmo. E a inovação, ela é tão relacionada ao nosso dia a dia que às vezes a gente nem se dá conta, né? Exatamente. Por exemplo, estou usando um notebook, ou hoje um ultrabook, né? Que é muito mais desenvolvido, e a gente não se dá conta de como era antes o tamanho de um computador, por exemplo. Verdade. Né? E como que ele sofreu esse processo de evolução e inovação. Inovação, com certeza. Isso mesmo. Então, continuando, vamos falar sobre a inovação de marketing. Refere-se à implementação de novos métodos de marketing envolvendo melhorias significativas no design do produto ou embalagem, preço, distribuição e promoção. Então, pessoal, aqui a gente vê muito, né, que as empresas, elas continuam inovando, mesmo aquelas empresas que elas já estão há muito tempo no mercado, elas continuam desenvolvendo, ou seja, através de uma embalagem diferenciada, o que é muito comum, né, a gente vê. Eu me lembro que em uma aula eu trabalhei inovação com o pessoal, e aí eu comentei com eles sobre o skinny.
Eu não sei se vocês já conhecem, eles disseram que não conheciam. E aí eu me lembro também que a empresa, ela acabou desenvolvendo uma comemoração, uma data simbólica para retomar aquela embalagem antiga. Então é muito interessante, por quê? Porque ela trabalha dessa forma para não perder aqueles clientes que ela já tinham, né? Que muitas vezes surge algo novo numa embalagem diferenciada e o que os clientes antigos podem deixar de usar. Então são algumas estratégias que as empresas utilizam e que associam a inovação ao produto ou serviço, ok? Então, como que a gente vai associar a inovação ao empreendedorismo? Como eu disse, muitas empresas elas estão no mercado e elas já são bastante competitivas, elas já estão sedimentadas, né? Elas já possuem já o seu público-alvo, elas já têm o seu mercado estabelecido, mas no entanto, então por que essas empresas continuam inovando? Por que essas empresas então elas não permanecem, já que elas estão estáveis, digamos assim, no mercado? Porque o mercado é competitivo, né? Então, dentre os fatores, vamos ver, a inovação, ela cria uma nova oportunidade. Então, a gente questiona, por que as empresas inovam? Vejamos. As empresas, elas inovam para melhorar o lucro. Porque as inovações que são relacionadas à produtividade, elas reduzem os custos. E as inovações de produto, elas trazem um monopólio de mercado para a empresa. Então, pessoal, quando a empresa inova, por exemplo, em processos, quando ela traz uma nova metodologia para o desenvolvimento do produto ou do serviço, isso acaba afetando na produtividade, de maneira positiva, é claro. Então, isso é ótimo porque reduz os custos, né? Então, o outro fator seria também a inovação para tentar aí ganhar uma maior fatia de mercado. Antes, clientes que não consumiam o produto passam a consumir e também a manter aqueles que já tinham, como foi esse exemplo que eu citei anteriormente. Então, as empresas inovam também para defender a sua posição no mercado, certo? Então, quando eu disse que elas já estão estáveis, por que elas continuam inovando? Porque ela mantém a sua marca reconhecida. As empresas, elas inovam para acompanhar o mercado. Como eu disse, o mercado, ele é um mercado competitivo. Então, se ela não desenvolver um novo produto ou melhorar o que ela já tem, ela pode perder alguns consumidores. Até porque tem que ter a consciência que os consumidores, eles são exigentes, né? Hoje, há muita informação. Então, para que você troque de produto ou marca é muito fácil. Os concorrentes estão aí desenvolvendo novos produtos, eles também inovam e para agregar valor aos produtos e serviços. Então, se o que ela já oferece é bom, então porque se eu tenho essa possibilidade de desenvolver, de melhorar, de inovar, é claro que eu tenho que levar isso para a minha organização como empreendedor. Professor? Eu estava ouvindo assim o seu comentário e lembrei aqui dos aspectos da inovação para manter a marca, para evoluir na questão do marketing. Eu lembrei da Coca-Cola. Coca-Cola é um dos produtos assim que se manteve no topo do mercado. Acho que o maior tempo que pode existir de um produto é a Coca-Cola. E ela faz esses aspectos de inovação, principalmente em marketing, visando o quê? Atender a necessidade do consumidor, visando combater os concorrentes, o agregar valor ao produto e principalmente manter-se no mercado. Né? Principalmente com ações de marketing e o sabor do produto. E um diferencial da Coca-Cola é a distribuição também, professor. Também. Porque você pode ir em qualquer lugar. Pode ser aquele lugar que pode não ter nem habitante, mas tem Coca. Verdade. Né? Incrível, eles são referência nisso. Então, continuando, vamos falar sobre a criatividade, que é o outro tripé. Porque não tem como a gente falar de inovação se a gente não falar de criatividade, né? Porque como que você vai inovar se você não consegue ser criativo? Já que inovar significa transformar, mudar. Pois é, então vamos ver. Inovação, ela está relacionada à execução, ou seja, ao fazer. A criatividade é uma busca por alternativas para fazer melhor e com um baixo custo. Então, muitas vezes eu posso desenvolver uma criatividade, eu posso ter uma mente criativa capaz de pensar em algo diferente, mas no entanto, eu não executo. Então, eu fui criativo, mas não inovei.
No entanto, a gente deve considerar que um líder criativo é aquele que consegue reorganizar os departamentos e processos da organização de forma a torná-la mais eficiente, enxuta e competitiva no mercado em que atua. Então, por isso é importante, né, da inovação. Por que a gente está falando, então? Por que nós consideramos que esse é o tripé do empreendedor? Porque o empreendedor é aquela pessoa proativa. Então, a gente entende que é alguém que cria, que desenvolve, que se destaca. Então, o empreendedor, ao ele não somente ser uma pessoa criativa, mas também inovar, ou seja, aplicar aquela criatividade em algo que seja bom, né, não só financeiramente, mas também de forma pessoal e para o contexto da sociedade, dentro daquele conceito de empreendedorismo que a gente já falou bastante aqui na primeira aula. Então, a gente destaca também que é importante essa inovação, para quê? Para que você desenvolva e consiga, então, manter uma fatia no mercado ou se destacar aí, galgando novos clientes, certo? E isso de forma eficiente, né? Eficiente e eficaz. E hoje também se fala muito em efetividade, que é o quê? Que é você tornar em sua empresa uma empresa que seja sedimentada no mercado, que ela esteja consolidada, certo? Então vamos ver assim, nós vimos antes que é possível desenvolver o espírito empreendedor. Não foi isso que nós falamos? Lembra dos mitos? Pois é. Será que é possível, então, desenvolver a criatividade? Vejamos, então, como desenvolver um pensamento criativo. Aqui nós listamos somente 3, mas existem outros fatores. Primeiro, ter atitude positiva. Ou seja, ser otimista diante de um problema, diante de um desafio, a fim de que torne o mais simples de resolver e a forma de entender as suas causas e efeitos, né? Lembra que nós falamos sobre os desafios? Pois é, olha só, desafie-se. É o desafio que move o empreendedor. Desenvolva a sua capacidade de imaginação e sua flexibilidade mental, enfrentando os problemas sem o medo e com seriedade. Subdivida os problemas. Por quê? Quando os problemas são grandes demais, né, possuem grandes proporções, parece que se torna muito difícil, né? Então, da forma que a gente dividir esse problema, né, transformá-lo em partes menores e ir solucionando cada uma delas, isso acaba auxiliando no enfrentamento do problema, porque eu consigo enxergar o problema de uma forma diferente, né, de uma forma mais positiva, digamos assim, mais passível de ser solucionado, porque parece que quando é algo muito grandioso, parece que se torna muito difícil, né? Então aí a gente vai criar algumas metodologias que acabam auxiliando nesse desafio, nesse enfrentamento desse desafio. E isso está relacionado à criatividade. Então veremos agora um conceito de criatividade. A criatividade é vista como a solução de problemas com criatividade, ela foge do pensamento padrão. Eu até fiz questão de colocar isso aqui, eu coloquei o Pac-Man, vocês devem conhecer, o pessoal aí que é muito ligado, que ele está aqui retirando, né, ele está aqui comendo, digamos assim, engolindo o pensamento padrão. Por quê? Porque o pensamento padrão é aquele pensamento dentro da caixinha, é aquele pensamento que todos têm. É algo que ninguém diferencia, né? É uma solução, digamos, óbvia. No entanto, a criatividade, ela traz novas formas de solução no pensamento padrão. Porque no pensamento padrão repete-se as mesmas soluções. Já na criatividade, há novas formas de solução. Ok? Então é por isso que é importante desenvolver a criatividade, porque ela te auxilia não só a inovar nos produtos, serviços, no processo da empresa, mas também quando ocorre um problema. Ela te ajuda, te auxilia aí a que você tenha uma solução diferente. E aí, de repente, esse algo diferente que você pensou, imaginou, é que vai, ao ser aplicado na sua empresa, é que vai fazer toda a diferença para a sua empresa no mercado. Então, continuando, nós vamos falar sobre o terceiro tripé do empreendedor,
que é a flexibilidade. Então, nós falamos da inovação, nós falamos da criatividade e agora vamos falar da flexibilidade, que é o terceiro tripé. A flexibilidade é a capacidade de adaptação a novas culturas organizacionais. É se modificar após o recebimento de feedback. Pessoal, o feedback é muito importante. O que seria o feedback? É o retorno, né? Quando você desenvolve algo, é bom saber a opinião das pessoas. É saber ouvir e ter uma posição para aprender novas competências e comportamentos. Então, a flexibilidade, pessoal, é o aprender a aprender, certo? Então, é você ter essa capacidade de aceitar que as pessoas, elas pensam de forma diferente e, no entanto, não estão erradas. Há somente opiniões diversas. Então, essa flexibilidade ela é importante porque o cliente faz uma crítica e você não aceita a crítica. Você acha que é, sei lá, a frescura do cliente e não leva isso para a empresa. E aí isso acaba prejudicando o seu negócio. O fornecedor, você não é flexível em negociar com o fornecedor, você não é flexível em relação a prazos, você não é flexível em relação a formas de pagamento, a mesma coisa em relação ao cliente. Então isso acaba te prejudicando. Aí é claro que também a gente não vai tentar atender tudo de uma forma, por isso que é interessante ter aquele foco, né? A direção, o direcionamento, conhecer o seu cliente, saber a que público você vai tentar atender, porque senão também se torna um pouco difícil atender a todos no mercado, já que as pessoas são muito diferentes, né? Então, tentar desenvolver a flexibilidade. Continuando, temos um outro conceito de ser flexível. O que é ser flexível? É entender que as pessoas pensam de forma diferente, sem necessariamente nenhum dos dois estarem errados, mas cada um vendo a mesma situação de forma diferente, né? Então até coloquei essa imagem porque eu acredito que se vocês observarem, cada um vai ver uma coisa, né? Um vai ver no estilo de uma estrela, nesse sentido assim, o outro pode ver um quadro aqui, ó. Enfim, então cada um ele vai ver de uma forma diferente e que não necessariamente pode estar errado, certo? Professor, alguém já participou? Alguém que já disse alguma coisa sobre criatividade? Não, o pessoal pelo jeito está bem atento, ouvindo os nossos comentários aqui e atentos à aula. Mas as dúvidas vão surgir depois, acho que na atividade, e a gente vai ter uma interação um pouco melhor. E é até interessante, então, vocês se questionarem aí, algumas empresas que vocês conheçam e que já estão há muito tempo no mercado, por que essas empresas continuam inovando, né? Tentar, né, ter essa percepção de que a inovação ela é importante. E as empresas se inovam justamente também para se manter no mercado, para crescer e para se manter. São o caso de muitas empresas que a gente vê, às vezes, numa propaganda diferente ou num produto novo, sempre lançando uma versão diferente para tentar seduzir o mercado a continuar adquirindo o seu produto para ela se manter ativa no mercado e com lucratividade. Isso mesmo, e isso exige que a empresa seja flexível. Porque, veja bem, como que eu vou conseguir inovar se eu não sou flexível? As duas coisas, elas né, se encaixam ali, elas acabam complementando uma a outra. Então, se eu inovo porque o mercado ele muda, porque existem forças que alteram minha empresa, eu tenho que me considerar flexível, tenho que considerar que minha empresa possui uma estrutura flexível capaz de mudar. Então, mas a gente está falando aqui em flexibilidade, em criatividade do empreendedor, mas vamos falar um pouco então sobre o negócio. O que é o negócio? Então, trouxemos algum conceito, o conceito de Chiavenato, que ele define que negócio é um esforço organizado por determinadas pessoas para produzir bens e serviços a fim de vendê-los em um determinado mercado e alcançar a recompensa financeira pelo seu esforço. Então esse é o conceito de negócio. E nesse conceito de negócio, a gente pode ver como que a inovação, a criatividade, a flexibilidade, elas estão associadas. O negócio pode ser ainda um ato isolado, em que você negocia um produto ou serviço específico,
Ou pode ser também uma ação conjunta com outras pessoas, em que você negocia um serviço especializado ou produtos para atender a necessidade da sociedade. Então, nesse conceito de negócio que nós vimos, e nessas duas formas que eles podem aparecer, nós vimos inicialmente que ela pode ser um ato isolado, ou seja, você tem um celular antigo que eu não uso mais e quero vender. Vou colocar ali no site de venda e consigo vender rapidinho. Ou pode ser uma empresa, no qual eu estou associada a outras pessoas e que buscam atender também a necessidade aí da sociedade. Então, a gente tem que ver que o negócio ele é permeado por uma rede. E aí essa rede a gente chama de ambiente, que é o ambiente no qual o negócio está situado. Então vamos ver agora as duas formas em que o ambiente ele se apresenta para a empresa. As empresas, elas estão inseridas num ambiente social. Por isso, elas não devem ser consideradas entidades isoladas. Pessoal, a sua empresa, ela não está sozinha no mercado, né? Ela está aí, ela lidar com outras empresas, ela lidar com concorrentes, ela lidar com clientes, com fornecedores, ela lidar com as situações que envolvem o contexto do mercado, que é negócio, política, economia, cultura, enfim, a gente vai ver cada um especificamente. Então, o ambiente, ele pode ser dividido em macroambiente, então sempre memorizem macro, que é algo maior, né? Ou seja, é o ambiente externo. E microambiente, que está relacionado ao ambiente interno, tá? Então vemos agora essa imagem. Nessa imagem ela destaca aqui o macro e o microambiente. No macroambiente nós temos forças que moldam a empresa. Essas forças elas não estão diretamente relacionadas, digamos, elas não são desenvolvidas somente por causa da empresa, mas a empresa ela está situada nesse macroambiente, consequentemente ela será afetada, que aí a gente entra aquela discussão de oportunidades e ameaças. Então o macroambiente ele acaba oferecendo para a empresa as oportunidades, mas também as ameaças, e isso vem por meio das forças externas. Essas forças estão relacionadas ao ambiente sociocultural, que é relacionado à cultura, como que a cultura de um determinado local ela pode influenciar no seu negócio. O ambiente tecnológico, o professor falou sobre a evolução do computador, a evolução do fax. Então a gente viu que o ambiente tecnológico ele interfere. Muitas empresas que antes atuavam com um determinado processo ou um determinado produto, elas foram influenciadas, algumas fecharam ou tiveram que inovar e se adaptar às mudanças desse ambiente. O ambiente demográfico, que está relacionado a informações sobre as pessoas, sobre a quantidade de pessoas, os tipos de vida, enfim, as informações demográficas de determinada região, contexto. Ainda os ambientes dos recursos ambientais. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque tem algumas empresas que se utilizam desses recursos, né? E esses recursos vai definir, por exemplo, até a própria localização da empresa. Eu vou instalar a minha empresa em determinada região, porque lá o acesso aos recursos, à matéria-prima, é muito mais fácil, tá? Então, esses recursos ambientais acabaram, extinguiram-se os recursos ambientais, é um problema para a empresa. Por isso que hoje se fala muito em desenvolvimento sustentável, né? O ambiente político-legal, que são as leis, e aí falando sobre sustentabilidade, né, Código Florestal, por exemplo, é uma grande interferência, por exemplo, em empresas de madeireira, empresas que utilizam esses recursos que acabam afetando. O ambiente econômico está relacionado ao desenvolvimento econômico da região, o país, o mundial mesmo, que acaba também afetando a empresa, as crises, né, taxa de câmbio, enfim. Em relação ao microambiente, nós temos os clientes. Por que é importante conhecer os clientes, saber o que eles estão buscando, as suas exigências, conhecer os fornecedores de forma que eu possa formar parcerias com os fornecedores.
Os concorrentes, o que os concorrentes estão produzindo, o que eles estão fabricando. E aqui o governo, a gente cita as agências reguladoras, que as definições dessas agências, muito relacionadas a terceiro setor, ONGs, por exemplo, também afetam o ambiente da empresa. Então vemos agora como que ocorre esse processo no ambiente interno, o microambiente. Nós temos então aqui a empresa e aqui são os fornecedores. Os fornecedores, eles vão entrar com insumos, materiais, serviços, informações. Isso aqui seriam os inputs, como a gente vê também na literatura, que são as entradas. A empresa ela é responsável por processar e transformar esses recursos, essas matérias-primas. E ela acaba levando isso aqui para os consumidores, né, dos produtos ou serviços, que então aqui seria... Aqui tá errado, seria a saída, tá bom? Seriam os outputs. Bom, então nós vimos aí que o ambiente ele oferece oportunidades e ameaças, certo? Então o empreendedor ele deve estar atento a essas oportunidades e ameaças de forma que ele possa desenvolver as suas ideias e transformar isso em oportunidades. Então vamos ver de que forma que isso pode ocorrer. Quais são as fontes de ideias? Quais são as fontes que podem te auxiliar a aplicar a sua ideia em um negócio? A experiência e o conhecimento em determinado ramo são fontes de ideia, porque se você já domina esse determinado ramo, você tem um conhecimento, tem contato, tem networking, isso te auxilia aí a aplicar uma oportunidade. A capacitação, novos conhecimentos, novas tecnologias, elas também lhe proporcionam uma fonte de ideias para desenvolver um negócio. Porque as novas tecnologias exigem coisas novas constantemente. Outro fator, olhar ao seu redor. Observar o ambiente fará você perceber algumas necessidades do mercado, né? Se a empresa não está sozinha no mercado, você também não está sozinho no mundo. Existem outras empresas, outros negócios, outras pessoas desenvolvendo, empreendendo e que muitas vezes podem ter ideias bacanas ser extraídas daí. Pesquisar ideias que deram certo em outros locais e adaptá-las, tá? Então, como eu disse, se você não está sozinho, você então pode aproveitar disso e tentar trazer alguma ideia de que você verifica aí no mercado, em outro local que foi utilizado e pode trazer a sua realidade. Mas para isso é importante que você conheça a sua realidade, que você saiba quais são os seus potenciais clientes, né, quais são os seus fornecedores, se o local te proporciona o recurso de matérias-primas, porque não adianta nada você trazer uma ideia que foi muito legal, foi utilizada em um estado, digamos, totalmente diferente, com um clima diferente, né? Essas informações demográficas, então elas são importantes. E aí você trazer isso para o seu local e sem fazer uma adaptação, simplesmente copiar a ideia. Isso se torna um pouco complicado, porque pode que não dê certo. A tendência, né? Se você não se adaptar à realidade do local, a tendência é que não dê certo. Então, prestar atenção nas tendências sociais e de mercado. Pessoal, tendências é algo que vai durar um pouco mais, tá? Que é diferente de moda. Porque a moda é aquilo que surge e que rapidinho ela já sai. Aí de repente você entra nessa onda e se vê com um número de estoque alto e ninguém mais compra o seu produto ou ninguém utiliza mais do serviço. E aí você vai ficar a ver navios. Então é tentar observar o que são tendências e o que é moda, porque a moda é muito rápida, é passageira. O ambiente da internet é ótimo, né, para a criação de negócios virtuais, como por exemplo a intermediação de negócio. Nós vimos alguns casos aqui, a comercialização da propaganda, do mercado virtual, empresarial e comunidades, porque hoje está tudo muito acessível. A internet proporciona isso. Você está aqui no estado de Rondônia, no entanto, se você coloca alguma coisa na rede, as pessoas de todo lugar do mundo terão acesso. Então, isso amplia muito o seu mercado. No entanto,
há alguns riscos, né? O ambiente ele oferece também riscos. Lembra que eu falei que ele traz oportunidades, mas também ameaças. Então, riscos são situações aleatórias e inesperadas que reduzem as chances do seu negócio dar certo. Aí aqui eu fiz uma associação com o plano de negócios. O plano de negócio que está relacionado ao planejamento, lembra que nós comentamos bastante. Você escreve a sua ideia no papel. No entanto, você aplica isso. Mas chega um dado momento em que há interferências, né? Que o ambiente, o macroambiente, o microambiente, né? Através das variáveis que existem, eles vão interferir no andamento do seu negócio, na aplicação do seu plano de negócio. E que pode muitas vezes vir a acabar fechando a sua empresa, certo? Então, há essa previsão de riscos para tentar o quê? Para tentar conseguir ultrapassar essas variáveis e continuar se mantendo no mercado, certo? Por isso é importante, então, a previsão de riscos. Então, de que forma que pode ser diminuído ou evitado os riscos? Olha o que eu falei aqui. Coisas da moda tendem a não ter durabilidade. Então, as coisas da moda, elas acabam aqui trazendo uma maior quantidade de riscos. Então, você deve tentar aqui diferenciar o que é moda e o que é tendência. Então, moda não tem durabilidade. Tendência é algo que é mais que dura e que pode mudar todo o mercado. Visar apenas ao lucro sem gostar ou conhecer do ramo. Pessoal, aquele ramo dá muito dinheiro, meu vizinho está ganhando horrores com aquilo. Vou também aplicar essa ideia e vou fazer. Mas não tem nada a ver com aquilo. Eu nunca trabalhei com aquilo, não tenho informações, não tenho conhecimento. E aí vou aplicar, mas dar um tiro no escuro, né? Me baseando somente no que a outra pessoa está fazendo. E às vezes o diferencial daquela pessoa é justamente porque ele ama aquilo, ele conhece aquilo, ele buscou todas as informações possíveis e você não conseguiu perceber, ter essa percepção. Então isso acaba prejudicando, né? E acaba aumentando os riscos de que seu negócio não dê certo. O descontrole dos recursos financeiros. Então, não desanime com as baixas e nem se iluda quando começar a entrar mais recursos no negócio, né? Opa, tô ganhando dinheiro, né? Ao invés de investir no negócio, vou começar a viajar, férias para o exterior, trocar de carro, reformar a casa, né? Então tem que ter cuidado com esses períodos, né? Porque tem aqueles períodos sazonais em que há uma maior procura pelo produto ou serviço, dependendo do produto. Mas, no entanto, no geral, tem que procurar entender essa estabilidade, trabalhar com essa estabilidade dos recursos financeiros. Então, empreender é sinônimo de trabalho duro e aprendizado. Você tem que buscar, então, planejar o seu negócio. Porque nós falamos ali sobre os riscos. Eu diria, professora, que o último aspecto do último slide, quando ele fala em planejar o seu negócio, ele é essencial, pois com um bom planejamento você tem uma grande possibilidade de evitar esses riscos. Ou seja, você vai estar preparado para isso. E relembrando a questão também da questão financeira, existem realmente períodos em que a empresa ela pode ter uma entrada de recursos bem maior do que em outros. Um exemplo é um período, você estocou bastante material que costuma vender, por exemplo, no inverno, uma roupa de frio. Esse período você vai ter uma venda alta, mas você vai ter que segurar esse recurso para repor o estoque, porque você vendeu quase tudo. Exatamente. Né? Então você não pode acabar, tipo assim, gastando esse dinheiro com outras formas que não dentro da empresa. E só frisar aqui dois questionamentos, não, dois apontamentos que os alunos fizeram lá de Espigão. A Leidmira, ela nos falou que as empresas inovam para garantir, né, que se permaneçam no mercado com retorno financeiro satisfatório. Exatamente. O que a gente vinha, de uma forma diferente, mas é o que a gente vinha comentando. Também comentar aquela questão que você falou do empreendedor saber ouvir, né, da flexibilidade. Legal. O João também de Espigão ressaltou isso, que aprende muito mais o empreendedor que sabe ouvir aquilo que os clientes dizem. Isso é interessante, né? Gostei da contribuição do pessoal de Espigão, e é isso mesmo. Se você é flexível, você aprende, né? É o que eu disse, né? Aprender a aprender. Ouvir e aprender com aquilo. Ouvir e aprender com o que se ouve, né? Isso mesmo. Então, mas no entanto, muitas empresas fracassam
E por que será que isso acontece? Vamos ver agora alguns pontos. Por que tantos empreendimentos fracassam? Falta de planejamento. O professor acabou de comentar, né? O planejamento é essencial. Se você não planeja, você tem uma boa ideia, mas, no entanto, você não consegue desenvolver um planejamento e colocar isso em prática, a sua empresa tende ao fracasso. A inexperiência no ramo do negócio, foi o que eu falei agora há pouco, né? Viu o vizinho lá que está ganhando horrores, quer fazer o mesmo, mas não tem experiência nenhuma. Escolha do local inadequado. Isso aqui, pessoal, quando eu comentei sobre os P's de marketing, né, os 4 P's que eu falei sobre a praça, ou seja, a localização, ela é essencial, porque se você não define bem o seu negócio no local em que ele deve se situar, isso acaba prejudicando, porque muitas vezes as pessoas tendem a não se deslocar por uma questão de comodidade. Elas deixam de comprar, elas deixam de ir na sua empresa. Você pode ter até um preço acessível, mas elas não vão, porque às vezes não é compensatório que elas saiam do habitual ou daquele caminho que elas sempre fazem, como por exemplo o ramo alimentício, né? Sempre a pessoa faz aquele mesmo trajeto, então dificilmente ela vai se deslocar, a não ser que seja algo que tenha então uma referência muito boa. Mas quando você está começando o negócio, inicialmente você não tem muita referência, né? Então, o foco apenas no lucro e não na qualidade. Então, tem que buscar a qualidade do trabalho. Gastar ou investir mais do que a capacidade financeira. Lembra do que nós comentamos? A falta de recurso financeiro. Você não tem como investir, né? Não tem como inovar. Então, acaba prejudicando a empresa. E acomodar-se na rotina, não buscando inovações. Esses são os principais fatores que a gente destacou aqui, porque as empresas fracassam, tá? Então agora nós veremos uma externa, que é bem interessante e inclusive a entrevistada ela vai frisar a questão do plano de negócios, que é para vocês terem em mente como ele é realmente importante, ok? Podemos então ir com a externa? Já sabemos que o sucesso de uma empresa depende de uma atitude empreendedora. Mas como isso se aplica na prática? Hoje você conhecerá Evelyn Tourinho, empresária e maquiadora que transformou seu dom em um negócio lucrativo. Acompanhe essa história de sucesso. Meu nome é Evelyn Tourinho. Sou empresária, formada em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Rondônia, tenho um MBA em Gestão Empresarial e sou maquiadora. Eu sempre gostei de empreender e naveguei por outros mares, mas eu tinha a sensação que eu precisava fazer algo com aquilo que eu me identificasse. Então eu decidi, depois de muito pensar, eu decidi fazer uma loja de maquiagem diferente de tudo aquilo que eu já tinha visto, onde eu pudesse oferecer desde o curso de automaquiagem para o consumidor final, a um simples produto, como um blush, um batom. O Brasil hoje ele precisa de empreendedores. Ainda existem muitas necessidades que precisam ser supridas no mercado e precisa de pessoas corajosas que façam a diferença. Quem pensa que é fácil está extremamente enganado. Primeiro a gente tem uma carga tributária, o empresário hoje no Brasil ele tem uma carga tributária gigante, tem as dificuldades do mercado com o ilegal, tá aí em todas as áreas, o ilegal, o falsificado, e a gente tem que lutar muito contra isso, tem que ser muito criativo e ter sempre novas estratégias. O plano de negócio, ele vai dar um norte para o empresário dos mares que ele vai navegar. Lógico que sempre ele vai ter
alguns fatores externos que não vão estar contemplados dentro do plano de negócio, mas as surpresas são menores no decorrer do caminho. O plano de negócios é a principal ferramenta para que se conheça o mercado, seus concorrentes e traçar as metas da sua empresa. Viu como ele é importante? Bons estudos e até a próxima! Pessoal, então vocês viram nessa externa como é importante, né? Como eu disse antes, ela destacou bastante a questão do papel do plano de negócio, como ele é realmente fundamental para que se possa então aplicar no planejamento que você desenvolve para a sua empresa. Então tá, vamos continuar falando agora sobre algumas ferramentas, algumas empresas, algumas organizações que podem auxiliá-los no desenvolvimento do empreendimento, tá? Então continuando aqui, quem pode auxiliar nos primeiros passos? Nós destacamos o Sebrae. O Sebrae, vocês já conhecem, acredito eu, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Então, ela pode auxiliar na elaboração do plano de negócio, ela pode auxiliar através do conhecimento sobre áreas de gestão, como, por exemplo, a área financeira, o marketing, pessoas, a produção. Te auxilia ainda na realização de eventos. Tem a feira, vocês conhecem a Feira do Empreendedor? É uma feira bem grande que apresenta bastante coisa. Você pode, por exemplo, levar o seu negócio, apresentar um negócio na feira. Então é bem interessante. E aqui a gente deixou o site do Sebrae. Mas qualquer coisa, se digita no Google Sebrae, você logo vai localizar. Aí destacamos também o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que ela oferece as condições de permanência do homem e da mulher e dos jovens no campo. Eu mesma já fiz um curso no Senar, nossos são ótimos, tá? Então eles auxiliam na profissionalização, a oferta de conhecimento de novos métodos e técnicas para o pequeno produtor rural. E aí destacamos aqui também o site do Senar. As incubadoras de empresas são as entidades sem fins lucrativos, habitualmente vinculadas a alguma instituição de ensino, que auxiliam as empresas nos primeiros anos de vida. Então, o que elas oferecem? Um suporte físico e de infraestrutura, um suporte na escolha e o manuseio das tecnologias, assessoria nas práticas de gestões na área de finanças, marketing, pessoas, entre outras áreas. E aí a gente colocou aqui um site da Amprotec, que é uma associação nacional de entidades promotoras de empreendimentos inovadores. Então nós destacamos essas três, mas existem outras, tá? Que a própria instituição, as universidades, elas também podem oferecer cursos, treinamento, qualificação, isso também é um auxílio. Então, continuando, vamos falar sobre como conseguir financiamento. É importante destacar que o primeiro passo para conseguir um financiamento é a elaboração do plano de negócio, então por isso que a gente frisa bastante. Teremos então algumas fontes de financiamento. A economia pessoal, família, amigos. A gente até colocou aqui porque cuidado, né? Porque nesse caso existe sim uma amizade de um grau de confiança, porque às vezes isso pode vir a prejudicar as amizades. Então a utilização de economias pessoais, como o FGTS, você vendeu um imóvel e quer aplicar, quer empreender, a venda de um automóvel ou algum bem. Enfim, são as finanças que você juntou o dinheiro, guardou todo mês lá certinho para isso. Tem ainda o investidor anjo, que seria então uma pessoa física, é uma pessoa que ela possui um dinheiro e ela busca alternativas para obter melhor rentabilidade para esse dinheiro. Então ela vai tentar aplicar em algum negócio. Essas pessoas, eles analisam muito o plano de negócio, então volto a destacar a importância do plano de negócio. Elas gostam de negócios baseados em inovação e elas também não se envolvem no gestão. Elas emprestam aqui o dinheiro, financiam o negócio, mas a gestão fica por conta do empreendedor.
Temos ainda o capital de fundo perdido, que são alguns programas governamentais que, através de uma análise de projetos, principalmente com foco em inovação, elas fornecem dinheiro que são não reembolsável. Temos, por exemplo, o FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, e também CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Continuando, temos ainda os bancos com financiamento a juros baixos, e aí podemos citar alguns como o BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, e outro exemplo é o Banco da Amazônia, que é bem voltado para a atividade do negócio. Então agora nós vamos com a atividade de sala, ok? Pois é, pessoal, agora retomando após as atividades, não sei se vocês já conseguiram concluir todos, ou fazer a leitura, né, dos textos que foram disponibilizados, nós colocamos aí como atividade de sala alguns casos. Vamos começar então pelo caso 1, que ela refere-se à empresa, né, que cria um aplicativo para que ela consiga aí para que o paciente consiga guardar ali todos os exames que ele possui na nuvem. E é interessante essa ferramenta, vocês veem que é uma ferramenta que utiliza a internet, né, uma oportunidade, surge de uma ideia da utilização da internet e de uma necessidade pessoal, né? Então vamos ver, startup brasileira cria um app, ou seja, um aplicativo para o diagnóstico online da saúde. Professor, nós temos alguma resposta do caso 1? Alguém comentou? Já temos aqui alguma coisa, professora. Do caso 1, então, a primeira questão pergunta aqui o que a empresa apresenta de novo ao mercado. Aí o pessoal de Buritis, a Carol, ela nos respondeu que apresenta a possibilidade de armazenar dados médicos na internet, facilitando a vida dos usuários que podem encontrar todas as informações num aplicativo de forma organizada, rápido acesso e sem risco de perder essas informações. Temos também aqui a resposta aqui de Porto Velho, do grupo do Adair, que nos colocou que criou uma plataforma online para reunir na nuvem todos os resultados de exames e dados do paciente, né? Correto, os dois grupos estão corretos. Estão corretos, né? Exatamente aquilo que foi apresentado no caso. Isso mesmo. Então, nesse caso, a gente vê a questão da inovação, né? Vocês viram que surge de uma necessidade pessoal, né? Que ele se viu em um dado momento que tinha vários exames e até tinha se confundido, se perdido em relação a esses exames, não sabia mais nem onde estava um exame, onde estava o outro. E é importante esse armazenamento de forma que depois as informações, né, elas podem ser cruzadas. Até uma forma de uma nova adaptação aí provavelmente será o cruzamento dessas informações para verificar, digamos, o que um médico disse, o que o outro disse. E é importante então que o paciente ele tenha um controle maior desses dados, né, professor? Bom, vamos lá para a questão 2 então. Na questão 2 nós tínhamos o questionamento de onde veio o investimento, quais foram as parcerias, né, que o empreendedor utilizou para conseguir ter sucesso, né, no caso. Aqui nós temos a resposta da Carol, lá de Buritis, que ela nos diz que a empresa Saúde e Controle começou com capital próprio, né, então de onde veio o investimento? Capital próprio.
e que, devido ao sucesso do aplicativo, recebeu 5 milhões de um fundo americano, um aporte de capital. Isso realmente é uma situação que acontece, onde quando as empresas ou os fundos de investimento percebem um nicho de mercado que pode se tornar rentável, elas investem. Isso acaba sendo atrativo tanto para o investidor, bem como para o empreendedor. Porque muitas vezes o empreendedor ele não tem o recurso financeiro suficiente para dinamizar o seu produto ou para conseguir levar esse produto ao mercado, e esse investimento externo acaba auxiliando e resolvendo alguns problemas financeiros do início, principalmente, do empreendimento. É isso mesmo, então é por isso que é importante a criatividade. Vocês viram que é algo novo, algo diferente, o que chama a atenção dos investidores. Então há até uma concorrência, né, de quem pode investir. Há várias pessoas querendo investir nesse negócio, e porque é algo diferente no mercado e que tem potencial. Isso mesmo, professor. Aqui de Alta Floresta, ela nos colocou aqui, então, sobre o caso 1, a questão 2, né, que é o que conseguiram um investimento anjo de 150 mil, mas eu acho que esse é do, caso 2, né? É do caso 2. É o caso 2. Não é o caso 1. Não é o caso 1. Então, a gente tem já mais algumas respostas aqui, mas referente aos outros casos. Deixa eu ver se temos mais alguma. A questão 3, então. Mas eu vou destacando enquanto o pessoal, então, está aí desenvolvendo ainda. Nós temos da questão 3. Da questão 3, temos? Então? Temos. Na questão 3, perguntamos o que a inovação proporcionou aos empreendedores, qual o resultado ou o benefício da inovação. Então, a Carol de Buritis, ela nos colocou que a estabilidade, o crescimento do empreendimento e a expansão da empresa e lançamento do seu aplicativo em vários países. Já o grupo da Maristela, não, essa aqui é referente ao outro caso. Então, nós temos somente essa ponderação aqui de Buritis. Então tá, então nós vamos fazer o seguinte, vamos comentar o que a gente colocou, né? Então, como que a empresa inovou? Ela criou uma plataforma online para reunir na nuvem todos os exames e dados sobre os pacientes. Portanto, nessa plataforma, o usuário ele tem acesso a ferramentas de histórico médico, a ficha clínica, a resultado de exames atuais e o acompanhamento dos tratamentos que está realizando. Então eu coloquei aqui de uma forma um pouco mais, nós colocamos de uma forma um pouco mais ampla, mas o pessoal que respondeu está correto. Então, na questão 2, sobre o apoio e parcerias, aqui alguém colocou também que houve o empreendimento inicial que foi dos próprios investidores. Está correto. E aí, vendo, né, essa possibilidade de algo potencial, a empresa ela recebeu um aporte, então, de 5 milhões de dólares de um fundo americano. E aí ela abriu, então, a filial em Nova York. Então, para ver como que o negócio ele é potencial e acabou desenvolvendo. Então, temos aqui, ela destacou que o resultado da inovação foi a estabilidade, foi o crescimento, está correto, é isso mesmo, né? E a gente destacou também que hoje a empresa ela tem mais de 18 mil usuários ativos, além, é claro, desses pontos que foram elencados, como a estabilidade no mercado, desenvolvimento, crescimento. Então, devido a esse aporte financeiro, fez com que ela desenvolvesse ainda mais e galgasse ainda um maior número de usuários. Porque hoje, né, todo mundo, a saúde é uma questão muito importante, então prioritária, né? Exatamente, seja por questões rotineiras, né, de exames rotineiros, então quem sempre tem o hábito de desenvolver, fazer um check-up todo ano, ter essas informações e poder acompanhar, né, por mais que não entenda algumas informações que sejam informações médicas, mas sempre tem, então quando surge um problema lá na frente, olha, tem todo um histórico armazenado na nuvem e que é muito, né, não tem como perder, né, com acesso. Senhora, se me permite, ainda no caso 3 nós recebemos mais algumas respostas aqui. Vamos passar mais na questão 3, que é a última que a gente estava comentando. Sim. O pessoal de Médici, né, do grupo da Rosiane, a Rosiane é a tutora, desculpa, do grupo da Zélia, na questão 3 colocaram o sucesso nos negócios, proporcionando-lhes a oportunidade de abrir uma difícil
Agora eu não entendi aqui. Eu acho que é uma filial em outro país, né? E acesso, um fácil acesso aos diagnósticos, né? Isso, exatamente, que é, né, o grande quê do empreendimento, que é esse aí. E de Vilhena, o Fabrício, a Carol e Rosemar, na questão 3 do caso 1, colocaram que proporcionou a internacionalização dos negócios, que é o que você vinha comentando agora, né? O resultado do benefício para a inovação foram as consultas online, né, que beneficiou os usuários do aplicativo. Isso, o usuário ele pode consultar online, tá certo, correto, perfeito, isso mesmo, pessoal. Então podemos partir para o caso 2, professor? Vamos para o caso 2. Qual que é o caso 2? No caso 2, ele trata do assistente pessoal online, que é o Baba. Ou babá, eu acho que é babá, né, o correto, porque é no sentido de uma babá mesmo, de alguém que cuida, porque são amigos que se viram numa situação em que muitas vezes eles não tinham tempo, é até cômico que no próprio caso ele diz, ou preguiça, muito corriqueiro, né, trabalha o tempo todo, tem uma pia vazando, a pia fica vazando por um bom tempo, até que possa ir lá e arrumar essa pia. Então, para que isso não acontecesse, eles criaram algo que pudesse sanar essa dificuldade. E aí, eles criaram então esse assistente pessoal online, que é o Babá. Professor, alguém comentou, colocou alguma questão? Temos aqui, eu estava tentando atualizar aqui, mas está bastante rápido. Caso 2, questão 1. O grupo do Elício nos colocou como uma plataforma de atendimento para resolver tarefas e problemas do dia a dia. Isso mesmo. Exatamente isso. E o curioso é que assim, a gente, por mais, não foi de forma, digamos, já direcionada, selecionar esses casos que o desenvolvimento de um empreendimento utiliza-se da internet. Não, porque na verdade é muito comum hoje. As empresas estão realmente utilizando a internet como essa fonte de ideias, essa fonte de empreendimentos. Então, por isso que quando a gente foi buscar os casos, a maioria dos casos estavam relacionados com a internet. E como a gente hoje, todo mundo tem acesso, né, e utiliza, a gente acabou optando por trazê-los. Vamos ver então a questão 2, né, do caso 2, também do mesmo grupo, do Elício. Nos colocaram um investidor anjo e 5.000 fornecedores dividido em 6 categorias principais. Foi essa a colocação do grupo. Caso 2, também temos aqui do grupo de Ouro Preto, do Irã, e Sirley e Sabrina. Questão 2, de um investimento do anjo, né, dos sócios e dos fornecedores cadastrados. Também de Médici, de pessoas com capital próprio, conhecimento, caso 2, capital próprio, conhecimentos como investimento anjo e parceria veio a partir dos sócios. Então aqui a gente vê a questão do investidor anjo, não é mesmo, professora? Isso mesmo. É algo assim que pode nos parecer algo novo, diferente, não tão corriqueiro, mas que acontece. Trata-se de uma pessoa. Esse investidor de anjo pode ser uma pessoa, uma empresa, uma entidade que tem o recurso financeiro e quando vê no seu empreendimento uma oportunidade de investimento em que ela possa obter retorno financeiro sobre isso, ela investe. Digamos que você crie, que você inove com um produto totalmente diferente, inovador e que você perceba ou que você vislumbre que há um mercado atrativo para esse produto, mas você não tem o recurso suficiente, né, para colocá-lo no mercado, para desenvolver, enfim, elaborar tudo aquilo que é necessário para colocar esse produto no mercado. E pode haver uma pessoa com esse recurso suficiente, ele acaba entrando tipo como um sócio ou esse investidor anjo, onde a rentabilidade que ele vai ter sobre o capital investido é sobre o lucro da empresa. Não é isso, professora? É isso mesmo. E foi interessante que o senhor destacou a questão da inovação, porque é o perfil do investidor anjo. Ele vai buscar, de fato, investir em negócios, em empreendimentos que tenham aí um aspecto inovador. Certo? E só lembrando e ressaltar aqui, a gente recebeu um questionamento para explicar um pouco mais sobre o investidor anjo, um pouquinho antes do intervalo,
quem que foi que nos colocou, por isso que a gente já está ressaltando essa questão. Alguém aqui, gente, o chat aqui passa bastante rápido. O investimento anjo do Polo de Vilhena, os alunos estão pedindo para que explique melhor o que seria investimento anjo. Então a gente voltou a explicar aqui, espero que a gente tenha respondido ao contento, mas se ficou alguma dúvida, pode colocar no chat aqui que a gente tenta frisar melhor o conceito dele. E alguma resposta da questão 3, professor? Da questão 3, do caso 2. ainda. Do caso 2, eu já estou até me perdendo aqui, viu, gente? Questão 3 do caso 2, aqui temos a resposta: uma satisfação quanto ao investimento que se desenvolve a partir de parcerias com esse resultado favorável. Os clientes foram beneficiados com inovação para o seu dia a dia. Bem como nós estamos no caso 2, questão 2, né? Isso. Não, questão 3, Questão 3. Desculpa, já estamos bem... caso... Questão 3. Proporcionou em resolver problemas e otimizou o tempo dos usuários. Também... É interessante que o pessoal está destacando o benefício também para a sociedade. E é legal isso, porque quando a gente vê, não é somente a questão do lucro que a empresa acaba tendo um retorno, mas também esse retorno de atender uma necessidade pessoal, uma necessidade da sociedade. Então também é um retorno, sim, está correto, porque também é um retorno, né, professor? Exatamente. Quando a gente diz que você coloca uma ideia em ação, em um negócio, que quando você empreende, nós comentamos que não é somente o retorno financeiro, mas como o retorno de uma satisfação pessoal, em ver o seu negócio que está dando certo, em ver que a sociedade está se beneficiando com isso. Então é interessante essa percepção que os alunos também estão destacando aí nas respostas. Ok. Então podemos comentar aqui Vamos o caso lá. 2? Então o caso 2, ele trata de um assistente pessoal online, onde resolve as tarefas e os problemas do dia a dia. Como então inovou? Foi criada então uma plataforma de atendimento que ela pudesse ajudar as pessoas a resolver qualquer tarefa, desde o vazamento da pia, o aluguel de um barco, a instalação de um cabo de internet ou até mesmo a reservar uma viagem de lua de mel ou ainda comprar um presente para um amigo. Então são tarefas assim bem corriqueiras, né? E que às vezes, por falta de tempo, por algum motivo, a gente então tem uma plataforma que consegue associar tudo isso, se torna muito mais prático. O apoio e parcerias, o pessoal destacou bastante, que foi das parcerias com os fornecedores. Legal, interessante, porque lembra quando a gente destacou aquela relação dos fornecedores, que é importante buscar as parcerias, né? Pois é, e aí a gente destacou também que o grupo ele conseguiu um investimento anjo no valor de 150 mil. E como resultado da inovação, nós destacamos, e aí entra o contexto que eu acabei de comentar anteriormente sobre o que o pessoal destacou, que é a satisfação não somente pessoal, não somente financeira, mas também pessoal. A gente destaca que essa empresa ela movimentou 70 mil no seu primeiro mês. E ainda ela espera chegar a um faturamento de 1,2 milhões até 2015, né? Então já é isso que a gente destacou também, porque é a questão do planejamento, né? Eu tenho a quantidade de clientes, eu sei do meu potencial, então eu coloquei a ideia em andamento, em ação, e aí eu já começo a fazer minhas projeções futuras para qual o nível que eu quero chegar, certo? Então, vejamos o caso 3. Designer transforma livros velhos em negócio criativo. Esse caso ele trata de uma pessoa que ela começa desenvolvendo uma atividade para si mesma, ela faz bolsas para ela mesma, e na universidade, durante o curso da graduação, as pessoas apresentam interesse por aqueles objetos que ela trabalha, que são as bolsas. Então as pessoas querem comprar. A partir daí que ela vê que surge essa necessidade, esse desejo das pessoas
por um item que ela mesma utiliza, que ela desenvolve e utiliza para si mesma, ela passa também, por que não oferecer isso ao mercado? Inicialmente ela atende somente a pedidos, né, atende sob encomenda, e depois ela acaba aí até desenvolvendo uma própria loja, uma loja física, e utiliza também o Catraca Livre, que é também uma ferramenta bastante importante. Professor, temos alguma resposta do caso 3? Do caso 3 temos, vamos lá, caso 3, lá de Vilhena, nós temos da Jennifer, Waldson, Edson e Raquel. A questão 1, eles nos colocam que ela utiliza como matéria-prima de seu trabalho capa de livros antigos, transformando-os em bolsas e carteiras artesanais. Ok, né, professora? Isso mesmo, ela é criativa, né? Uma pessoa que, ó, tá vendo aqui? Isso é um exemplo de criatividade. Também do Polo de Alta Floresta, a Luana, Fabiana, Lorena e Jéssica e Vanderlei. Esses grupos estão fazendo o clube do Bolinho e o clube da Luluzinha, parece, né? Só homens e mulheres. Eles colocaram para a questão 1 a forma na qual ela utiliza as capas dos livros, aproveitando assim também o conteúdo dos livros doado para ser reaproveitado. Correto. Correto, né? Então fica Isso enfatizado a questão até questão ambiental, né, do reaproveitamento de material, que muitas vezes poderia estar sendo queimado ou sendo, sei lá, destruído de alguma outra forma, ou virando lixo, às vezes entupindo aí os rios, e sendo aproveitado para criar um material, algo novo, e que tem uma boa absorção pelo mercado, né? Vamos ver a questão 2, professora? Sim, vamos ver a questão 2. Questão 2, de onde veio o investimento e quais foram as parcerias? Aqui tem uma resposta. Primeiro, de Porto Velho, primeiro veio o investimento pessoal, utilizando o recurso próprio, e após a parceria com uma sócia investidora. Isso mesmo. Temos também aqui de Vilhena, de uma investidora anjo, parcerias e páginas do Facebook, que colocou também a questão do Catraca Livre. Ah, colocou do Catraca, tá colocou certo. Facebook e Catraca Livre, então não tinha o Facebook. O Facebook vai ser eu acho que é do outro. Outro caso, né? Não me lembro que tinha o Facebook. Questão 2 também, nos colocaram aqui, primeiramente ela começou com recursos próprios, comprando livros em sebos, e para aumentar o negócio ela conta com uma sócia investidora. Isso mesmo, correto. E qual foi o resultado da inovação? A inovação, o resultado da inovação, que é a questão 3, positivo? Isso. Então vamos lá. Temos aqui a expansão da ideia, o que resultou em um negócio próprio. O resultado do benefício foi a primeira unidade física e a prática da sustentabilidade com a reutilização dos livros. Esse é um aspecto que a gente tem que levar muito em consideração, pessoal, esse aspecto da sustentabilidade e também do meio ambiente, que hoje nós que vivemos aqui na região norte, a gente tem que também levar isso muito em consideração. E é interessante no caso, professor, que ela busca o conhecimento, ela muda de cidade, essa empreendedora aqui no caso, para ela fazer uma pós-graduação em ciências ambientais, em sustentabilidade. Legal, então, né? Legal, você vê como acaba... Mais uma resposta aqui então dessa questão 3. Passou a vender seus produtos para todo o Brasil, fazendo-se conhecida através de seus produtos, obtendo os resultados com aumento de vendas e satisfação como empreendedora, e no futuro a abertura de um espaço físico para vender seus produtos. Ok. Eu acho que está ok. Aí a gente já deu para ter uma boa ideia, né? Então vamos comentar, vamos trazer aqui. O caso 3, ele tratava-se de designer que transforma livros velhos em negócio criativo. Então ela transformava livros velhos de sebos. Primeiro ela recolhia-os, né, em bibliotecas também, aqueles que seriam descartáveis, tirava o miolo dos livros e, se eles estivessem em boas condições, ela doava para que ele pudesse ser reaproveitado, que é a questão da sustentabilidade que o professor comentou. E aí depois ela transformava as capas em bolsas. Então é algo bem criativo, diferente, né? E que ela transformou algo em negócio. O caso, ele conta o contexto, né, de como que surgiu. Primeiro ela desenvolvia para ela mesma, o pessoal começou a gostar e ela levou isso também para um empreendimento. O apoio e parceria
ela utilizou-se a vitrine do Catraca Livre. Pessoal, depois vocês também podem pesquisar na internet sobre o Catraca, que você vai verificar que lá eles colocam um projeto, você desenvolve um projeto e aí você busca recursos. Você deixa o seu projeto lá, ele fica online na plataforma, no site da Catraca Livre, e aí a pessoa vai acessar e ela pode contribuir com o seu projeto, então fica aberto para qualquer pessoa. Quem quiser contribuir, vai lá e faz a doação, aí tem, disponibiliza a agência, tudo certinho, mas é claro que você tem que ter um projeto, não é simplesmente colocar lá, então por isso que é importante o plano de negócios, né? Você desenvolve o plano de negócios e pode disponibilizar no Catraca. Então, o empreendedor ele disponibiliza seus produtos e a ferramenta o ajuda a colocar os pedidos. O estoque ainda auxilia na venda. As formas de pagamento. E ela possui, aí no caso, a empreendedora, ela possui uma sócia investidora que contribuiu com 20 mil para a expansão, que aí seria a parte física, né, do ateliê que ela ia criar, que chamará Ateliê Catarina. O resultado da inovação, fora ela desenvolver algo que ela gosta, né, já que ela é designer, então ela já trabalha bastante com isso, gosta de criar coisas novas, diferentes, e que ela também buscou aí um aprimoramento no conhecimento sobre a sustentabilidade, porque ela sabe o que ela desenvolve é algo sustentável. Ela também faturou cerca de R$3.000 mensais para a empreendedora. E a gente colocou aqui, destacou uma frase que ela diz, que tudo que entra no caixa é reinvestido no próprio negócio. Isso aqui é importante quando a gente fala lá da forma de trabalhar o empreendimento. Então, indo para questão 4, né? O caso 4. O caso 4 da empresa que cria um sistema de vendas via Instagram e WhatsApp. Vamos lá, então, nós temos algumas respostas aqui. Como nosso tempo está acabando, a gente vai utilizar um caso aqui como padrão. Vamos pegar um diferente do William, Rayara, Lisandra e Elizabeth. A questão 1, Shopgram, loja virtual. Eles responderam que seria Shopgram. Também tem um novo sistema de venda utilizando ferramentas das redes sociais. Né? Todo mundo utiliza hoje ferramentas das redes sociais, né? Da questão 2, de onde veio o investimento, de investidores anjos, e também veio de um grupo de investidores anjos com parceria de seu sócio, Matheus Guilarducci. Para a questão 3, o que a inovação proporcionou aos empreendedores? Colocaram aqui lucros com o Shopgram e o mercado de vendedores cresceu e com metas a serem alcançadas. Também foi colocado a comunidade e confiança nas vendas e o resultado que foi o lucro. Perfeito, é isso mesmo. Então esse caso ele é interessante porque quase todo mundo utiliza, né, o WhatsApp. Eu acho que quase todo mundo tem o WhatsApp hoje ou tem o Instagram. E aí eles viram uma forma, né, viram uma oportunidade ali de toda vez que alguém curte uma foto, né, da loja, automaticamente isso vai para o carrinho da pessoa, então ela está comprando. É comprar via Instagram. Isso. Muito interessante, eu gostei dessa Encerramos, ideia. professora? Encerramos então, né, todas as atividades, todo mundo respondeu. E aí, só para a gente lembrar sobre a atividade que está, né, da utilização do plano de negócio por um empreendedor local, nós recebemos uma questão no chat que falou sobre isso e da dificuldade que as pessoas estão encontrando para identificar essas pessoas no local. Então, diante dessa dificuldade, a gente vai abrir uma exceção, certo? Mas o ideal é que vocês inicialmente busquem conhecer alguém na região de vocês, na cidade de vocês, que utilizaram o plano de negócios. Caso vocês não encontrem, não localizem, aí sim, vocês partem para pesquisa na internet ou um caso fictício. Tudo bem? Professora, nós temos aqui mais uma pergunta rapidinho aqui antes de encerrarmos. O pessoal está questionando num polo aqui como será a nossa avaliação. Se será também através de um estudo de caso, como a gente tem feito nas atividades, ou qual que seria a metodologia? Posso?
Agora, bom pessoal, nós temos, assim, a gente adota, vocês já estão há algum tempo, que os critérios de prova eles são bastante semelhantes em todas as disciplinas, né? Provas objetivas com algumas alternativas. E esse critério será utilizado nessa disciplina também. Então, por isso é isso mesmo, por isso é importante que vocês então leiam o caderno, tá? Da disciplina. Então não somente assistam a aula, mas também busquem as informações no caderno da disciplina. Exatamente. Alguma dúvida que às vezes a pessoa não conseguiu tirar aqui no chat ou surgir depois, vocês podem pesquisar no caderno ou em outras fontes na internet, que isso é um material assim, é senso comum esse tipo de conhecimento. Bom, acho que podemos finalizar, agradecer a todos, lembrando que o desafio está em pé. Vamos abrir amanhã uma pasta dentro do AVA para vocês postarem as fotos ou um relato do que vocês fizeram no seu polo, aquele desafio do empreendedor social. E no domingo à noite ou na segunda pela manhã eu irei baixar lá do ambiente virtual que vocês postarem para a gente apresentar logo após a revisão na próxima aula. Então, gente, estudem bastante. Na próxima semana a revisão e a avaliação. E desejo que todos tenham sucesso nessa semana e que possam realmente sair daqui com bastante conhecimento a mais. Bom, boa noite, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula e espero vocês também para a revisão na próxima semana, ok? Até mais, um abraço.